E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química. E hoje a gente vai dar início ao nosso curso aí de Química para o pessoal que vai fazer a prova do Colégio Naval. Se eu não me engano, a prova do Colégio Naval vai ser agora em maio, o pessoal que vai fazer a primeira etapa. E os aprovados na primeira etapa que irão fazer as outras disciplinas, como por exemplo Ciências, que está englobada a nossa disciplina de Química aqui. Se você não tem material legal para estudar para esse concurso, link aqui na descrição do vídeo, curso online em apostila. E hoje nós vamos dar início ao tópico aí do edital, matéria. Então o primeiro tópico que a gente vai trabalhar é matéria. A gente vai fazer esse curso aqui bem tranquilo, tá? Bem devagar, porque a gente vai ter tempo para isso, que a prova só vai ser lá para julho, lá para agosto, Então vamos lá. Nesse tópico de matéria nós vamos falar aqui dos conceitos, das propriedades, dos estados físicos, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Esse é o primeiro tópico que está no edital, beleza? Vamos para o conceito clássico de matéria, Você já está careca de saber, lá da quinta série, lá da sexta série, o que vem a ser matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se você está me olhando pelo celular é a matéria aí, tá bom? Se você está me olhando pelo computador, matéria também. Cadeira que você está sentado é uma matéria, tá? Então tem massa e ocupa lugar no espaço. Se eu falo de massa e falo de ocupar lugar no espaço é o quê? É volume, tá? Então eu já posso aqui adiantar duas propriedades gerais da matéria, o volume e a massa, beleza? Mas quando estivermos falando em propriedades gerais, nós vamos retomar esse conceito, tá bom? A matéria ela pode se apresentar de três formas, quais sejam o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá bom? Essa imagem eu gosto de trazer porque ela é uma imagem que ela te dá assim, uma visão bem legal, tá? Microscopicamente, nós podemos observar que no estado sólido, as partículas estão bem agregadas, ou seja, está no maior estado de agregação, O estado de agregação aqui é bem grande. Já no estado líquido, se você observar para as bolinhas, elas estão um pouco mais afastadas. Aqui o estado de agregação é o quê? Intermediário, beleza? E já no estado gasoso, as partículas estão bem mais afastadas, o estado de agregação aqui é bem pequeno. Outra coisa importante, isso nós estamos vendo sobre a ótica microscópica. Mas se nós analisarmos esses três estados físicos de forma macroscópica, nós podemos dizer que o estado sólido ele tem um volume constante. O que significa ter um volume constante? Ele não altera. E a forma também é constante. A forma é definida, também não se altera. Se você pegar esse seu celular, colocar dentro de uma caixa, o celular não vai ter a forma da caixa. Ele vai ter a própria forma que ele tem, E o volume também não vai ser o volume da caixa. Portanto, o volume do estado sólido, constante. A forma do estado sólido também é constante ou definida. Agora, se eu levar em consideração o estado líquido, imagina só o seguinte. Pega um copo com água e coloca dentro da bacia. Esse líquido vai ter a forma de quê? Da bacia. Eu posso dizer que a forma é variável, perfeito. E o volume vai alterar? Não. Se eu coloquei 1 litro dentro da bacia, vai continuar sendo 1 litro, não vai alterar. Agora o estado gasoso é o seguinte, ele vai ter a forma variável e o volume também é variável. Coloca gás em uma sala, ele vai ocupar o espaço daquela sala. E o volume também, tá? O volume também é variável. Então, recapitulando, no estado sólido, forma definida, volume também definido ou constante. No estado líquido, forma variável, volume constante. No estado gasoso, todo mundo é variável aqui, beleza? Microscopicamente, no estado sólido, o estado de agregação é bem grande. No estado líquido, o estado de agregação é intermediário. No estado gasoso, é bem pequeno o estado de agregação. É só vocês observar para as bolinhas aí da imagem. Nós já vimos que a matéria se apresenta em três diferentes estados físicos, O sólido, o líquido e o gasoso. No entanto, pode acontecer que uma matéria passe do estado sólido para o estado líquido, tá? Esse fenômeno aqui é chamado de fusão.
tá bom? Quando a substância ela passa do estado sólido para o estado líquido, eu tenho o fenômeno aí da fusão. E se for o contrário, professor? Se for do estado líquido para o estado sólido, aí já muda o nome e vai para solidificação. Certo? Se eu vou do estado líquido para o estado gasoso, aqui vai ter a vaporização. Aqui nós vamos abrir um parêntese, tá? Vou colocar aqui embaixo, até mudar a cor aqui para ficar bem legal. A vaporização ela pode ocorrer de três formas, quais sejam: a evaporação, a ebulição, isso aqui é um U, tá? E a calefação. Então, vaporização ela pode ocorrer de três formas: evaporação, ebulição e calefação. O que diferencia as três? É justamente a velocidade com que isso ocorre, tá bom? Na evaporação, é uma vaporização bem lenta, tá? Imagina aí a roupa no varal, que sua mãe coloca no varal, ela demora a tarde toda, né, para ficar bem enxutinho. Então esse é o processo de evaporação. Um lago também, né? Um lago, uma poça de água, com o tempo aquela água toda some ali, porque ela evapora. Por outro lado, pegue um papeiro e encha de água e coloque no fogo. Você vai observar que tem um determinado momento que vai começar a borbulhar, né? Essa é a parte que começa a ebulir, né? Ebulição. É mais rápida que a evaporação. A calefação é mais rápida ainda. É de uma maneira mais brusca, tá? A gente consegue até observar as partículas de água dando salto naquela superfície de contato que está muito quente, por exemplo. Pega a sua moto, né? Dê uma volta com ela e observa que a descarga está quente. Aí você faz o quê? Cospe em cima da descarga. Acontece, dá aquele barulho ali, ó. Tss. Ou então, pega um ferro de passar e joga um pouquinho de saliva ali, você observa aquele chiado, né? Porque as partículas começam a saltar ali. Então, o que diferencia as três é justamente a velocidade com que ocorre a vaporização. Beleza? E o processo contrário, professor, como é o nome? Do gasoso para o líquido. Aqui é condensação. Beleza? Condensação. Professor, a possibilidade de eu passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso? Sim. E o nome desse fenômeno é justamente sublimação. Sublimação. Exemplo clássico aí que você vê nos livros, até no dia a dia, a pedra de naftalina. Ela passa justamente do estado sólido para o estado gasoso. Você coloca a naftalina lá no seu guarda-roupa, né, para que a barata não chegue perto, né? Que quando a barata chegar perto, ela fica louca por naftalina e começa a querer roer a naftalina, por isso que ela fica pequenininha. Mentira, galera. O que ocorre? Quando a naftalina ela passa do estado sólido para o estado gasoso, ela libera uns gases, né? Esses gases justamente que estão na traqueia dos bichos, por isso que os bichos acabam morrendo e não chegam perto ali das roupas que estão com a naftalina. E o processo inverso também é chamado de sublimação, do gasoso para o sólido, tá bom? Outra coisa que a gente pode conceituar é justamente processos endotérmicos e processos exotérmicos, tá? O que diferencia o endo do exo? O endo significa para dentro, o exo para fora. Processo endotérmico não são processos que justamente absorvem energia, absorvem calor. Exotérmico é que liberam calor. Quando eu tenho, por exemplo, uma pedra de gelo aqui, e essa pedra de gelo começa a absorver energia, ela começa a passar para o estado líquido. Então, nesse processo aqui da passagem do estado sólido para o estado líquido, é um processo endotérmico.
tá bom? Endotérmico. E o inverso? O inverso justamente é exotérmico, começa a liberar calor, tá bom? Do estado sólido para o estado líquido é endotérmico, do estado líquido para o estado sólido aqui é exotérmico, libera calor. Então, neste sentido aqui, tá? Neste sentido aqui, nós vamos ter um processo endotérmico. No sentido inverso, nós temos processo exotérmico. É só lembrar dessa figura aqui que você não vai errar nenhuma questão dessa natureza em sua prova, tá bom? Se ele perguntar do estado sólido para o estado líquido, endotérmico ou exotérmico? Endo. Se ele perguntar do gasoso para o sólido, exo. Entendeu? Vamos agora falar de propriedades das matérias, tá? Propriedades da matéria. As propriedades elas podem ser de dois tipos, propriedades gerais e propriedades específicas. Como o próprio nome já te dá o conceito, propriedades gerais são aquelas que são inerentes a todas as matérias. Nós vimos que o conceito de matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Massa, propriedade geral. Ocupa lugar no espaço é volume. Então, massa e volume são justamente propriedades gerais da matéria. Inércia também é uma propriedade geral. É só você lembrar da seguinte situação. Você deixa aqui alguma coisa em cima de uma coisa em movimento. Vamos imaginar o caderno em cima de uma prancha. Você movimenta a prancha e para a prancha de uma vez. O que acontece com o caderno? Ele saca. Porque um corpo em movimento tem de ficar em movimento. Então essa é a propriedade da inércia. Impenetrabilidade. Aqui dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se você pega um prego e martela na parede, né, para ele penetrar na parede, ele vai ter que tirar um pouquinho daquele barro que tem ali, né, para poder ele ficar, senão ele não consegue. Para tu encher também uma garrafa de água, né, para a água tirar, ela tira o gás que está lá dentro dessa garrafa. Elasticidade. São propriedades que justamente a matéria consegue se moldar, né, se esticar, vamos dizer assim. Compressibilidade, né, a questão da compressão, né, você pegar, por exemplo, um gás dentro de um êmbolo, você empurrar, você consegue comprimir aquele gás, tá? Divisibilidade, como o próprio nome diz, você pode aí fatiar, né? Você pode cortar. Então, a primeira propriedade específica que nós vamos falar aqui é de propriedades físicas, tá bom? Propriedades físicas, vamos relembrar aí. Ponto de ebulição é uma propriedade física, assim como também o ponto de fusão. Então, na verdade, o que é ponto de ebulição? É justamente a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Vamos imaginar só a água. A água ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Aqui a temperatura, 100 graus Celsius. Então, esse é o meu ponto de ebulição. Ponto de fusão é a temperatura em que a substância ou a matéria ela passa do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Então, se eu der como exemplo a água também, ela justamente passa do estado sólido para o estado líquido a 0 graus Celsius, tá bom? Sempre que eles pedem em questões, eles utilizam sempre essa escalinha aqui, tá? Aqui é o ponto de fusão, aqui é o ponto de ebulição. Então, nesse ponto aqui, que a matéria que se apresenta no estado sólido, ela passa para o estado líquido. Nesse ponto aqui é justamente onde a matéria que se apresenta no estado líquido, ela passa para o estado gasoso, tá? É só você lembrar dessa escala. Geralmente eles vão te perguntar isso em prova. Eles vão pegar uma substância, dar o ponto de ebulição e vai dar o ponto de fusão e vai perguntar para você em que estado físico essa matéria se apresenta. Aí fica fácil de você saber. Vamos imaginar que uma determinada substância, uma substância X, por exemplo, ela tenha ponto de fusão 20 e ponto de ebulição 80. Ele diz que essa substância ou essa matéria está sob temperatura de 120 graus Celsius, se nós trabalhamos com escala Celsius.
Como é que você vai fazer? Você apenas monta a escalinha aqui, vou botar agora na vertical para ficar mais interessante. Aí você coloca G, L, S, tá? Gasoso, líquido e sólido. Aqui, você já sabe que aqui é o ponto de ebulição e aqui embaixo é o ponto de fusão. Se a substância está a 120 graus Celsius, e o ponto de fusão aqui é 20 e aqui é 80, então está acima de 80. Logo, essa substância X está em qual estado? Se está acima de 80, no estado gasoso. Isso que vai te perguntar na prova e você vai acertar. Basta montar a escalinha e correr para o abraço e acertar a questão, tá bom? Uma outra propriedade muito cobrada, propriedade física muito cobrada aí em provas de concursos militares, é a densidade. Mas o que vem a ser densidade? Densidade é a massa dividido pelo volume, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma substância que tem 20 gramas e ele deu essa matéria aqui. Um cubozinho aqui, ele quer saber a densidade. Aqui ele pode ter dado, né, aqui 20 centímetros, a largura 10 centímetros e a altura 40 centímetros. Então ele quer para você achar a densidade. O que você vai calcular? Primeiro tem que calcular o volume que você não sabe. Aqui vai ser a área da base vezes a altura. Aí você vai ter o volume. A massa ele já deu, então basta dividir a massa pelo volume que você vai encontrar a densidade. Então a densidade nada mais é que uma propriedade física. Deixa eu colocar outro slide aqui. Outra propriedade física que ele pode te cobrar em prova. Dureza. Dureza é uma propriedade que uma matéria tem um poder de riscar a outra. Por exemplo, uma pedra que você passa no vidro. Quem riscou quem? A pedra, como ela é mais dura do que o vidro, ela consegue arranhar ou riscar o vidro. Tá bom? O lápis que você passa no papel. Quem riscou quem? O papel riscou o lápis, porque é o lápis que está sendo desgastado. Beleza? O giz passando no quadro. Quem que risca quem? Nesse caso, o quadro riscou o giz, porque o giz está sendo desgastado. Tenacidade. Quando um objeto ele é tenaz, tá? Então o que vem a ser tenacidade? É a capacidade que a matéria tem em conseguir suportar ou absorver o impacto de outra matéria, né? Diz, aquela matéria é muito tenaz. Tenacidade é justamente essa propriedade, né? Quando no confronto de duas matérias, de uma suportar o impacto da outra. Então essas são as mais importantes propriedades físicas, tá? Ponto de ebulição, ponto de fusão, dureza, tenacidade e também solubilidade, tá bom? Que é justamente a capacidade de uma substância tem em dissolver outra, né? Uma substância é solúvel em alguma coisa, ou seja, ela consegue se dissolver em outra coisa, né? Isso é solubilidade. Propriedades químicas, tá? É a característica que uma matéria apresenta de se transformar em outra, em um processo denominado de fenômeno químico, tá? As reações químicas, né, podem ocorrer o quê? Mudança de cor, formação de precipitado, liberação de gás. Então essas são propriedades químicas. Propriedades organolépticas. O que significa isso? É aquelas que justamente mexem com seus sentidos, quais sejam visão, tato, paladar, né? A questão do brilho, né? A questão visual, a questão da sensação ali na pele, né? O tato. Toda vez que mexer com seus órgãos do sentido, são justamente propriedades organolépticas. Bem tranquilo também.
Propriedades funcionais. É a característica que algumas substâncias apresentam de desempenhar o mesmo papel ou promover uma mesma sensação. Se você observar os ácidos, eles têm as mesmas propriedades, tá? Geralmente sabor azedo, tá? No caso das bases, né? Tem aquela adstringência, né? A maior parte das bases tem aquela coisa da adstringência. Se você, por exemplo, morder uma banana verde, você observar isso. Então, justamente são as funções, né? Tem funções semelhantes. Essas são as propriedades funcionais. Então, para fechar esse tópico desse assunto aqui, vamos falar de fenômenos físicos e fenômenos químicos, tá? Fenômeno físico, justamente, é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como forma, tamanho, aparência e estado físico, mas que não gerem alteração em sua natureza, tá? Porque se alterar a natureza, a gente está falando de fenômeno químico. Por exemplo, a água, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Ocorreu fenômeno físico ou fenômeno químico? Fenômeno físico, obviamente. O ferro enferrujando, entrando em oxidação, mudou a natureza? Obviamente, passou de uma substância para outra. Então é um fenômeno químico. Toda vez que alterar a natureza, tá? Se você vê que está liberando gás, mudança de cor, tá? Formação de precipitado, você tem fortes chances aí de ser um fenômeno químico, tá bom? O que eles vão fazer? Eles vão dar determinadas situações para você e vai perguntar o que é fenômeno físico, o que é fenômeno químico, tá? Se você tiver esses dois conceitos em sua mente e tiver feito muitos exercícios, porque os exercícios realmente eles se repetem, né? Eles são semelhantes, se você é acostumado a fazer questões, você vai resolver. Então, basta que você tenha esses dois conceitos fixos em sua mente, você obviamente irá responder a questão com toda certeza, beleza? Essa é a primeira aula teórica do nosso curso aí de Química para o pessoal do Colégio Naval. Na próxima aula nós vamos fazer exercícios referentes a esse assunto abordado, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no nosso canal e até a próxima videoaula, galera. Falou!